E você vê a Rússia usando arma nuclear ou não? Eu não acredito que use, não. Acho muito pouco provável isso. Porque é aquele negócio, né? O grande valor da arma nuclear é a deterrência, é você evitar uma ação do inimigo. No momento que você usa a arma nuclear em si, perdeu isso, né? E os aliados, tanto do Ocidente como a China também, já deixaram muito claro para o Putin que, olha só, pode brincar aí no parquinho seu aí, coisa e tal, mas a arma nuclear está fora de hipótese. Se tiver arma nuclear, aí a gente vai entrar nessa brincadeira. E o Putin não pode se dar esse luxo, né? O Putin adora dizer que está brigando com a OTAN. Não que estamos lutando contra a OTAN e coisa e tal, mas eu já falei, no dia que estiver brigando contra a OTAN, você marca uma semana e vai ter soldado tomando cafezinho, soldado americano tomando cafezinho na Praça Vermelha, porque, pô... A Rússia provou uma imensa fragilidade. Exato. Virou uma vergonha para a Rússia, uma vergonha completa. A indústria bélica russa, que era enorme indústria bélica, te vendia para todo mundo, era tido como aquele equipamento tão bom quanto o americano e mais baratinho. Mais baratinho, isso. E, pô, agora todo mundo viu a verdade, não vale nada, é muito inferior ao americano, é muito inferior ao padrão da OTAN e parece que a Rússia agora caiu de segundo lugar para quinto lugar e tá arriscado chegar em 12º lugar como supridor, como vendedor de equipamento militar, né, equipamento bélico agora. Enfim, é uma situação que tá complicada para a Rússia do ponto de vista econômico. É isso que eu acho que vai ser o ponto de mudança. O Putin sabe que tem que chegar num ponto, e também é por isso que eu acho que a Ucrânia invadiu Kursk. Por quê? Os ucranianos sabem que o Putin está batendo no muro. Então ele vai ter que fazer negociação de paz em algum momento. Ele vai ter que chamar, falar, não, vamos negociar, vamos acabar com isso e coisa e tal. E a Ucrânia tem que ter alguma coisa para negociar. Falar, não, vamos fazer o seguinte, eu saio da Rússia, você sai da Ucrânia. Pronto, está negociado. Voltamos à fronteira de 91. Agora, independente disso, esse avanço ucraniano, além de ter sido surpreendente, mostra a fragilidade da Rússia e dá um ataquezinho no Putin, uma humilhação. É uma humilhação para o Putin aquilo. Né? Olha, fui invadido, né? Não sou mais um invasor, agora fui invadido. Foi uma humilhação completa. E principalmente a forma, né? Foi muito rápido. A Ucrânia entrou ali, em 2 dias já tinha avançado 40 quilômetros dentro da Rússia ali, realmente mostrando... É porque o pessoal não achava que a Ucrânia teria essa capacidade, né? A própria propaganda russa faz muito isso, fala que não, que a Ucrânia está acabando. Então, praticamente, não, já acabou a Ucrânia, não tem mais nada ali. Já estão caçando gente na rua para botar no exército, né? O contrário. A Ucrânia lançou um aplicativozinho lá para o pessoal se recrutar, só de voluntário já cumpriu a cota. Não precisou nem chamar ninguém forçosamente para o exército. Quando você estava lá, só concluindo o assunto nuclear, quando você estava lá, se discutia dessa suposto ataque nuclear da Rússia, os ucranianos tinham medo? Eu não cheguei a conversar sobre isso, não. Não cheguei a conversar sobre isso, não. Porque eu conversei principalmente com os brasileiros que moram lá e as pessoas próximas aos brasileiros que moram por lá, né? A linguagem ainda é uma barreira lá, né? Em Kiev o pessoal fala inglês, mas assim, não é muito comum não, tá? Eu passei uns apertos. O Google Translator aqui é excelente para isso, né? Para traduzir para ucraniano, você vai lá. E não faltou comida, nada lá quando você estava? Suprimento normal, tudo igual? Não, Kiev normal, pessoas trabalhando, indo para o escritório, pessoal de terno, indo para lá e coisa e tal, né? Assim, vida normal, praticamente em Kiev. Tá. Vamos falar faltou falar da Marinha e da Forças Aéreas lá, Força Aérea Russa. Como é que tá? A Rússia perdeu muito avião, não perdeu? Fala da Marinha primeiro, que eu acho que é o caso mais sensível aqui. É justamente a enorme vitória da Ucrânia no Mar Negro, né? A Rússia tentou forçar um bloqueio para a Ucrânia não poder exportar os grãos ali no Mar Negro. No início tinha plenas condições de fazer isso, porque tinha a frota do Mar Negro ali muito forte. Os ucranianos começaram a usar drones, começaram a usar o Neptune lá que derrubou o Moskva, né, que era a nau capitânia da frota do Mar Negro, né, e humilhou a Rússia, humilhou completamente. A Rússia saiu de Sevastopol, não tem mais nenhuma. A Ucrânia tinha marinha ou não? A Ucrânia tinha 2 navios. E ela própria fundou os navios para evitar que os russos usassem os navios dela, porque ela sabia que não ia conseguir defender. E agora ela comprou outros 2 navios que estão ficando prontos. Na verdade, ela já tinha comprado, antes do início da guerra, 2 navios mais modernos, 2 fragatas, e estão sendo entregues agora. A Turquia. Turquia que fabricou, lá o estaleiro na Turquia que fabricou essas fragatas. Eu não sei se a Ucrânia vai colocar essas fragatas na guerra, porque é um risco, né? É um risco. A Rússia agora... Porque a Rússia ainda tem submarino lá, vai querer descontar isso daí. É possível que ela deixe lá na Turquia por enquanto, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Mas, de qualquer forma, foi uma vitória enorme, né? Sevastopol, que era
a menina dos olhos dos russos lá acabou completamente. Não tem, a Rússia transferiu todos os navios militares para Novorossiysk, né? Agora Novorossiysk, que é a base da frota russa do Mar Negro. Pode falar. A região ainda está ocupada pela Ucrânia, Sevastopol, desculpa, ainda está ocupada pela Rússia, né? Mas assim, eles não usam mais militarmente ali, e volta e meia os ucranianos ainda atingem coisa ali, ainda fazem ataques ali na região, né? A gente não sabe qual é o plano ucraniano ali para retomar a Crimeia. Pode ser na negociação, né? Você sai daí que eu saio daqui, alguma coisa assim, ou pode ser que tenha algum plano maior, né? Não sabemos. E a Força Aérea? Porque a Ucrânia agora recebeu armamento americano, né? Os F-16 finalmente chegaram, também é outra coisa que eles pediam desde o início da guerra, os F-16 e coisa e tal. Finalmente agora receberam 10 F-16. Não é suficiente para fazer nada sério, mas já pode botar um medo nos russos, né? A Força Aérea Russa é muito maior do que a ucraniana, mas curiosamente a Rússia não conseguiu o domínio aéreo sobre o céu ucraniano completamente. Conseguiu na região ocupada, e tem uma superioridade aérea, mas não o domínio aéreo da Ucrânia, né? Por isso, inclusive, que não consegue avançar. Se conseguisse o domínio aéreo, acabou, né? Por que não consegue dominar? Por causa das baterias antiaéreas ucranianas. Antiaéreas ucranianas. A Ucrânia tinha muito material da época soviética ainda, muitos sistemas de defesa antiaéreo da época soviética, e depois começou a receber também do Ocidente, né? Primeiro o Nazam, depois o Iris-T, depois finalmente o Patriot, né? Então a Ucrânia agora já tem uma série de sistemas ocidentais ali. Aliás, isso é outra coisa que é curiosa, né? Porque o que está acontecendo com a Ucrânia é que ela está se tornando da OTAN, já está fazendo todo o processo que levou décadas para a Polônia fazer isso, que era substituir o equipamento padrão soviético pelo equipamento padrão da OTAN, né? A Ucrânia destrói o soviético, está sendo destruído na guerra, não é reposto, porque não interessa para a Ucrânia repor, e é reposto pelo ocidental, né? Então já está fazendo o processo para entrar na OTAN. Quando chegar no final da guerra, é só botar estrelinha lá, estamos na OTAN, pronto, já está tudo pronto ali. Agora imagino que deve ter um monte de técnico americano, europeu lá na Ucrânia ensinando os equipamentos, né? Porque não chega um equipamento sofisticado para um ucraniano, ele não vai saber mexer. Alguém vai ter que ensinar para ele. Não, houve a fase de treinamento, né? Os ucranianos fizeram treinamento no Patriot lá nos Estados Unidos e coisa e tal, então eles têm algum conhecimento disso daí, mas eu concordo que é bem possível que tenha havido também algum técnico americano, voluntário, que foi lá para ajudar, é possível que tenha sim, é possível que tenha isso. Agora, já teve também casos dos ucranianos, porque é aquele negócio, né? A relação dos ucranianos com a OTAN não é também assim totalmente de submissão, coisa e tal. Os ucranianos fizeram, por exemplo, derrubaram 3 aviões e 2 helicópteros em Briansk um tempo, e a OTAN até puxou a orelha dos ucranianos depois disso, porque o que eles fizeram? Eles pegaram a bateria do Patriot, sem autorização da OTAN, botaram pertinho de Briansk. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E em um dia derrubaram os aviões todos lá. Só que aí a OTAN falou: não pode usar desse jeito, tem que parar, volta. A gente não brinca mais. Tá bom, vamos parar a brincadeira, não vamos fazer mais isso. Teve os A-50 também que foram derrubados no sul, que suspeitas que foi alguma coisa similar também, mas ninguém diz o que foi, como que eles derrubaram os A-50. A-50 é aquele AWACS, aquele sistema de defesa aéreo. Aéreo, né? Que você bota o radar tem um radar grandão em cima do avião, assim. Sei. E os russos mantinham aquilo no ar o tempo todo. Eram 3 aeronaves que estavam revezando para ter sempre uma no ar para fazer o sistema de aviso. Os ucranianos derrubaram uma, atingiram a outra em solo. Aí agora acabou, não tem mais o AWACS para os russos lá no sul, não tem mais jeito. Enfim, e teve esse negócio também da entrada em Kursk, né? Que a OTAN não ficou nem sabendo. Os ucranianos não fizeram, não avisaram a OTAN disso, comunicaram depois do que aconteceu. Qual que é a história disso? Quando teve a ofensiva ucraniana ali em 2023, no verão de 2023, que eles tentaram chegar ali em Melitopol, no sul da Ucrânia, né? Diz que foi tudo negociado junto com a OTAN, né? O pessoal participou dos planejamentos e coisa e tal, tudo planejado, né? No conjunto com a OTAN. E vazou tudo. Os russos sabiam tudo que os ucranianos iam fazer, né? Aí os ucranianos falaram: não, peraí, o OPSEC da OTAN tá furado, tem muito espião russo lá. Aí pararam de fazer esse tipo de coisa. Então essa ofensiva agora que começou ali em Kursk, ninguém sabe o que eles vão fazer depois disso. A OTAN ficou sabendo depois. Então eles também fazem as jogadinhas independentes deles. Com certeza, né? Com certeza. Um dos medos dos analistas, né, aliás, de todo mundo, era a guerra escalar, né? De transformar numa guerra mundial. Você acha que esse perigo existe ainda ou não?
Eu acho que esse perigo existe mais pelo lado de Israel e o Irã então, isso que exatamente. Eu acho que lá está mais perigoso do que da Ucrânia, né? O perigo de escalar existia muito na Ucrânia se a Ucrânia perdesse a guerra. Porque aí, como eu falei, o plano da Rússia não era parar na Ucrânia, né? Lógico, mas agora, o moral do Putin ia subir e tal. Aí ele ia querer continuar. Aí havia um risco de escalar essa guerra para coisa nuclear, para a guerra mundial. Agora, ali em Israel, no Irã, é uma coisa perigosa, né? É perigoso. Parece que deu uma esfriada, né? Porque você lembra, teve o Israel assassinou o Ismail Haniyeh, né? Que é o líder do Hamas, que estava lá no Irã. O Irã ficou muito chateado com isso e prometeu retaliação, prometeu não sei o que lá, prometeu não sei o que lá, mas a verdade é que já passaram-se 2 semanas e não fez nada, né? Não fez nada ainda. Então tem muita gente achando que o Irã meio que medrou, né? Foi convencido, talvez, pelos americanos a não fazer nada, enfim, não sei. E lá na China, você acha que a China vai invadir Taiwan? Olha, eu acho que um dos pontos positivos da invasão russa ter falhado na Ucrânia é que certamente os chineses estão tomando nota do que está acontecendo ali, né? É lógico que são situações totalmente diferentes, né? A Ucrânia é muito diferente de Taiwan, a China tem um desafio muito maior, porque tem que cruzar um braço de mar ali, que é grande, aquele estreito de Taiwan ali é enorme aquilo ali, né? Então, do ponto de vista da logística de fazer uma invasão, é uma coisa totalmente diferente. Mas certamente o pessoal chinês ficou preocupado com as mesmas coisas, né? Porque tem muita corrupção no exército chinês também. Toda grande ditadura favorece corrupção, lógico, porque o cara tá ali não tá por mérito, ele tá porque é indicação política de alguém. Então, pô, se sente à vontade de roubar pra caramba lá, né? Então, certamente, recentemente teve 2 oficiais do exército chinês que sumiram lá na China, né? Ninguém sabe onde é que eles foram parar. E acredita-se que é por conta de corrupção, né? A notícia que saiu na época, não sei se isso é verdadeiro, é que acharam mísseis com água ao invés de combustível, né? Eu não sei, isso aí me pareceu uma forçação de barra muito grande. Forçado, né? Mas assim, que podem ter feito falcatrua, substituído o combustível por alguma coisa errada, enfim, alguma coisa mais barata. Eu acho que a China, pelo menos por hora, não vai fazer nada, não. Pelo menos por hora. Você acha é verdade aquela história que Taiwan tem o chamado escudo do silício? Que é aquele que tem o monopólio de determinados componentes, é verdade? Isso é notório que tem a TSMC, né, que é a empresa de Taiwan, é um dos pontos que certamente é problemático. Só que esse escudo de silício está meio que se quebrando, né, porque a TSMC abriu uma filial em Phoenix, no Texas, Phoenix, não, é Arizona, lá nos Estados Unidos, abriu também na Alemanha, então está abrindo outras coisas, né? E de outro lado, a China também está tentando competir, investindo pesado em produzir chips também de microcircuito e coisa e tal. Assim, já não é uma coisa tão forte quanto foi no passado, né? A coisa de 10 anos atrás, caramba, se Taiwan caísse, acabou a indústria de chip mundial e coisa e tal. Hoje em dia não é mais tanto assim, mas certamente tem uma preocupação do mundo inteiro, inclusive da China, com a TSMC, né? Como é que faria isso? Porque não tem como você garantir a integridade de uma... Começou a guerra, meu amigo. Não dá para saber. Você pode tentar poupar, vamos tentar poupar aquilo ali para não destruir aquilo ali, mas não dá para saber o que vai acontecer. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.